Grande Galho, Tudo tudo bem? bem? Tudo beleza, tudo tranquilo. Como é que tá a coisa aí, Galho? Bem. Você me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Maravilha. Tá bom. Então, como que nossa conexão tá tudo certo, então vamos lá, né? Claro. Como é que tá a sua pandemia aí, Galho? Como é que tá as coisas aí na sua quarentena? Tá tudo bem com você? Você não pegou nada? Como é que tá? Não peguei nada, nunca dei muita bola, pra falar a verdade. Tomei cuidado, sem dúvida, enfim, principalmente pelos outros, mas eu nunca fui muito paranoico com isso, não. E aí eu tenho esse estúdio aqui, então na pandemia eu fiquei aqui tocando bastante, assim, não tenho muito... Foi divertido, na verdade. Pô, maravilha, maravilha. Então, obrigado aí, viu, por ter aceito o convite para fazer essa live. Não, Vamos falar prazer. muita história aí hoje, né? Heróis da Resistência, Hanoi, tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Então, vamos começar aí primeiro sobre seu início na música, né? Como é que você chegou nesse caminho? Cara, sabe como é que eu comecei? Eu era bem novinho, assim. Eu tinha uns 11 anos de idade. Quando eu. E aí eu já gostava de banda de rock, Led Zeppelin. Gostava de Led Zeppelin pra caramba. De Purple. Então, na verdade, bem da verdade, tudo começou com uma certa ambição de querer tocar no rádio. Assim, eu via Led Zeppelin, eu via as bandas e queria, enfim, de alguma forma também aparecer e tocar, e aparecer, né, ter uma banda. Uma coisa de ter uma banda é uma coisa que eu queria muito. E aí, com 11 anos, eu comecei a estudar um instrumento. Na verdade, eu tinha uma certa habilidade, assim, para fazer batuque, sabe? Batucar com as mãos, um carro, essas coisas. E aí fui estudar bateria. Mas eu tinha um certo talento, realmente. Então, muito rápido, eu me tornei um bom baterista. Então, assim, de 11 até uns 15, eu tive 250 bandas, assim, sabe? Eu me lembro que eu tinha 7 bandas ao mesmo tempo. Então, eu ensaiava todos os dias, pelo menos 2 bandas. Quer dizer, 2 ensaios todos os dias da semana, com bandas diferentes. Tinha uma época que eu tinha 7 bandas. Aí, com 15 anos, eu já estava tocando. Eu me lembro de estar gravando um disco na Polygram, que era um estúdio profissional, bacana, né? Com os outros músicos, eram músicos de 40 anos, 30 anos, 40 anos, etc. E eu tinha 15, e já tocava bem legal, assim, era bem. E aí, com 17, bom, aí você vê que demorou para eu conseguir chegar me ouvir no rádio, que era a minha ambição. Eu queria ouvir a minha Sim, banda tocando do no rádio. lado. Quando eu tinha 17 anos, quer dizer, desde os 10, 11 até os 17, eu não me ouvi no rádio. Foi muita ralação, cara. Eu me lembro que essas 7 bandas, algumas eram muito longe. Então eu pegava 2 ônibus, cara, para chegar. Tinha uma que era lá no Rio de Janeiro, né? Isso. Eu sou carioca, isso tudo aconteceu no Rio. E para chegar eu tinha que pegar 2 ônibus em Jacarepaguá, depois de Jacarepaguá, e carregando, né? O tempo todo. Baterista é um horror. Assim, eu se eu soubesse, eu tinha escolhido outro instrumento. Eu, por exemplo, eu gosto mais, Guitarra. sempre gostei mais de guitarra. Mas enfim, mas eu estudava muito, assim. Eu sempre fui muito focado. Então, assim, eu me forçava a estudar no mínimo 6 horas por dia, todos os dias. Mas não era ficar tocando bateria, não. Eu botava um pad, né, mudo, né, só um padzinho, metrônomo e o livro do Stick Control ali na frente, só rudimento de bateria. 6 horas, eu botava a mão no metrônomo quando ele estava quente, eu estava feliz. É porque eu tinha estudado bastante. Deixa eu ajeitar isso aqui, que eu acho que está caindo. Aí, continuando essa história, com 17 anos, eu entro no Hanoi Hanoi. E aí, entro no Hanoi Hanoi e aí eu ouço totalmente demais tocando no rádio, obviamente, que era a música da banda, enfim. E daí em diante eu continuei. Mas foi. Até a entrada no Hanoi foi um parto, assim, porque eu era muito novo, né? E o Arnaldo, né? Arnaldo Brandão, eu vou ajeitar aqui, desculpa. Isso aqui tá caindo. Tranquilo, O tranquilo. Arnaldo Brandão, ele já era um músico
puta músico, né? Sempre foi. Sim. Mas ele queria um baterista mais famoso, né? Assim, já, entendeu? Porque a banda tava já tinha gravado o primeiro disco e ele queria um baterista famoso. Então eu fiz teste e ele não me aprovava nunca. Demorou, foi um ano de teste. Imagina a minha angústia, né? Porque eu queria entrar. Mas eu agarrei aquilo ali, não soltei. Inclusive, assim, quando ele falou, tá bom, vem fazer uns shows aqui no fim de semana. Mesmo depois dos shows, ele não falou assim, tá bom, você é do Hanoi, você é o baterista, né? A coisa foi um pouco um parto, assim. Eu tinha 17 anos, o Arnaldo devia ter seus 35, 38, quase 40, e eu tinha 17. Eu me lembro que esse primeiro ano, eu tinha que pedir autorização para minha mãe, para ela dar uma carta de autorização para eu viajar, né, de avião, etc. Excursionando com o Hanoi. Mas eu me lembro que quando eu era do Hanoi, o guitarrista, o Afonsinho, ele me deu muita força assim nesse começo. Ele falava, não, fica tranquilo, o Arnaldo é um cara difícil mesmo, mas fica tranquilo que você já entrou, fica tranquilo. Mas foi... E eu era inseguro, né? Porque, pô, eu era muito novo. E o Arnaldo... Mas você quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Porque eu me animei com o assunto. Eu me lembro... Cara, Quanto mais história, melhor. O primeiro ensaio que eu fiz, o primeiro teste, né, com o Hanoi, aí fui lá para o estúdio, aí sentei na bateria, montei tudo assim direitinho, e aí começamos a tocar. E a emoção que eu senti com o Arnaldo, porque o Arnaldo Brandão, ele é um puta baixista, né? Eu nunca tinha tocado com um baixista daquela qualidade, assim. E ele me carregava, ele tem essa coisa do slap, né? Que ele fez... Então ele... Queira confusão, ele usa. Puta, ele me carregava, sabe assim? Eu lembro que eu cheguei em casa, ainda morava com a minha mãe, né? E eu falei para ela, eu nunca tinha sentido uma emoção assim. Ele me levou, ele me carregou, assim. O bumbo acompanhava ele. E era uma banda muito bacana porque tinha percussão também. E o Alex, que era um cara maravilhoso. E era uma puta banda, assim, de músicos fantásticos. Assim, todos eram... Era um pouco isso da tradição que o Arnaldo já trazia, né? A nova banda da terra, do Caetano, de Vinícius Cantuária na bateria. Eram grandes músicos. O Arnaldo vinha como um grande músico, montou uma banda, então ele fazia questão de que a banda fosse de bons músicos. Mas foi essa a história, o início da minha carreira musical. Foi bastante suada, como sempre é para todo mundo, eu sei, né? Mas eu queria muito e demorou aí dos 11 aos 17 para chegar no Hanoi, a primeira banda que eu tive. Aí depois teve outras bandas, teve o Heróis, né? Mas aí a gente continua. Exatamente. Aí mas eu esse teste do Hanoi, esse teste do Hanoi, como é que você chegou nele? Você foi convidado? Você ouviu no rádio, em algum lugar? Como é que foi esse teste? Eu tinha 7 bandas, né? Uma das bandas, o empresário da banda era empresário do Hanoi, o Juca Miller e o Bernardo Miller. E aí o Juca, a gente ficou muito amigo, sabe? Aliás, faz muitos anos que eu não falo com ele. Eles acho que são ainda, enfim, empresários incríveis. Tiveram o Dr. Silvana, era a grande banda deles na época. O Silvana fez muito sucesso naquela época. E aí eu fiquei muito amigo do Juca e ele veio falar, olha, vamos fazer teste e eu vou te colocar lá para você fazer teste, enfim. Então eu teve essa entrada, mas é porque eu tava, né, enfim, com 7 bandas eu já conhecia todo mundo. Mas, cara, assim, eu acho que todos os bateristas do Brasil fizeram um teste junto comigo, assim. E o Arnaldo queria um baterista famosão, etc. Então, cara, eu me lembro o Paulinho Black, que era um cara, na época, assim, puta baterista. E eu ficava pensando assim, cara, mas eu não vou ter chance nenhuma, né? Assim, mas eu quero muito. E aí, agarrei aquilo e fiquei
E Demorou, aí, mas foi, né? virei Hanoi, Hanoi. Exatamente. E você entrou, a formação era Arnaldo e Afonsinho, né? O Alex ainda não tinha entrado, né? Ué, é isso, era o Arnaldo Afonsinho e o Alex entrou logo depois. É, um puta percussionista, maravilha. Era muito. Os shows eram incríveis, assim, a gente. Era uma banda de muita qualidade, os músicos em si. E o Pois é. Afonsinho a gente ficou muito amigo, assim, a gente inclusive dividia quarto, né? Tem essa coisa da banda, quem divide quarto com quem, né? E a gente acabou ficando muito amigo, é uma pessoa maravilhosa, assim, uma puta admiração por ele. Aí de novo eu vou estar caindo aqui, vou levantar um pouquinho. Ok. Teve uma época, isso foi muito interessante também, que o Afonsinho, às vezes eu confundo as histórias, mas acho que é isso mesmo. O Afonsinho saiu, e quem veio tocar guitarra, a gente chamou o Dade para tocar guitarra. O Dade é baixista, né? Era da Cor dos Sons e Isso. tal. E ele veio tocar guitarra. Então, durante um ano, mais ou menos, ele foi o guitarrista do Hanoi. E eu dividia quarto com ele. E é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci. Assim. Eu tenho uma enorme saudade dele. Era que músico, assim. Ele sentava na bateria e tocava bem. Ele tocava baixo maravilhosamente bem. Era um guitarrista incrível. Teclado, qualquer coisa que você quisesse, ele tocava com uma qualidade assim incrível, um talento maravilhoso. E uma pessoa maravilhosa. Enfim, mas só um fato curioso, né? A segunda formação, eu praticamente montei, porque eu chamei o Serginho e eu chamei o Ricardo. Então, e aí eu já estava mais, né, assim... Porque eu tenho uma questão mais empresarial, né? Então, eu entrava de fininho, mas depois eu virava mais empresarial da banda, vamos dizer assim. Mas eu montei essa formação, praticamente. Então, é claro que eu gosto muito também, que são pessoas maravilhosas. Mas o Afonsinho é um guitarrista, assim... O Afonsinho é um artista, né? É um grande artista hoje em dia. Tem a sua carreira solo, né? É um guitarrista com uma qualidade, assim, com alma, né? Ele tem... É outra coisa, né? O Serginho Vulcanes, ele já trouxe uma modernidade. Ele era como se fosse um Van Halen, assim, Van Halen brasileiro. Então, o Hanoi ficou bem mais pesado e moderno, etc. São coisas diferentes, assim. Os dois são muito legais. É claro que eu estava mais confortável na segunda formação porque eu já estava eu entrei muito nervoso, né? Muito inseguro, né? Eu era muito jovem, muito garoto, envergonhado de ter que levar a autorização da mãe, né? Para viajar com os puta velha daquele, velha de mercado, né? Velha de, né? Todo mundo ali já com 20 anos de música nas costas e eu levando a autorização da mamãe, imagina. Eu ficava bem inseguro. Aí na segunda formação já foi uma coisa bem mais tranquila, eu já tinha dominado o meio de campo, vamos dizer assim, né? De uma forma carinhosa de dizer. A segunda formação é a Vulcanes do Ricardo? Ou não? É a do Dado? Não. O Dado foi, vamos dizer que o Dado foi um hiato, assim, foi só uma... Não foi uma forma... foi uma formação, né? Porque eu nunca falo que isso foi uma formação. Ele estava ali quebrando um galho e acabou quebrando um galho por um ano inteiro, assim, de excursão, etc. E foi bem rápido, né? Mas aí, logo depois, a gente chamou, enfim, o Serginho e o Bacelar, Ricardo. Dois puta músicos, né? O Ricardo tem uma carreira fantástica, né? Hoje em dia. É um tecladista, pianista, maravilhoso, né? E aí a gente gravou um disco bem legal, que esse disco... esse disco... O Hanoi tem umas coisas muito curiosas, né? Por exemplo, essa música aqui, você lembra dela? Tá vendo? Ó. Dá pra ouvir quando eu toco aqui?
fraco contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mãos. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem código de chegada, beijo de namorar. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que no chão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não. Vou sobrevivendo sem uma reunião da caridade de quem me detesta. A tua piscina está cheia de raios, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. E aí vai. Essa música é linda, é do Hanoi, né? Assim, a letra é do Cazuza, mas ela foi gravada primeiro pelo Hanoi, foi feita pro disco do Hanoi. E aí depois o Cazuza regravou e aí fez mais sucesso com o Cazuza, etc. Mas o Hanoi tem essas preciosidades, aquela também, né? Ela adora me fazer de otário, pra entre amigas ter o que falar. Na onda da paixão para nós. Com um jogo de azar. Uma noite ela me disse que quero me apaixonar. Não dá para controlar, não dá. Essa música é demais. Essa também é do Hanoi, né? Assim, com Lobão. Depois o Lobão gravou, né? Isso, exatamente. Então tem, assim, tem umas pérolas do Hanoi que eu acho mó barato, assim. Rádio Blá, achei aqui. Eu, se não tiver a letra aqui, eu não... Enfim. Não, e essa música tem um riff muito bom, né? Não dá para controlar, não dá. Não dá para desejar. Eu ligo o rádio e blá 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 blá. Não dá para controlar, não dá para planejar. Eu ligo o rádio e blá 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 blá. Muito bom. E o riff do Rádio Blá é uma coisa muito bacana. Eu não sei se foi Esse riff é do o Arnaldo Lobão. ou foi a Francine. Esse riff foi o Lobão? É, da gravação do Lobão. Ficou bom pra caramba. É verdade. Pois é, exatamente. E já que você falou sobre esse disco, né, então vamos falar sobre o fanzine. Como é que foi as gravações do fanzine e o que você acha desse disco hoje em dia? Ah, foi... então, tinha esses dois... essas duas músicas eram do fanzine, né? O Rádio Blá acho que é do primeiro, né? Qual? O Rádio Blá, sim. É verdade, o Rádio Blá. O Tempo Não Para, que é do segundo, e o... Aí tem fanzine, eu nem me lembro mais. Tira a confusão. Tinha umas coisas bem bacanas, assim. Foi um disco bastante intenso, a gente tinha como é que era o nome do... O letrista, ele eu gostava dele. Tavinho Paz. Tavinho Paz. Tinha o Tavinho Paz, ele foi uma parte fundamental da banda, assim, ele escreveu quase todas demais. As letras, mas foi legal, foi uma gravação bem de banda mesmo, assim. Bom, foi legal. Eu me lembro do estúdio. Quem produziu foi o Cristal, né, o tecladista. Ele era um tecladista de Caetano, etc. Então. Muito legal. Tinha muito conceito, né?
E aí era mais Arnaldo e Tavinho, eles conceituavam bastante, assim. O Tavinho era uma parte muito importante da banda, assim, na conceituação toda. Pois é, o Tavinho fazia letras geniais, né? Para mim, é um dos maiores letristas do rock nacional, junto com Júlio Barroso, Cazuza, o Tavinho se encaixa nessa lista. É verdade. E sobre esse disco, o que você acha dele hoje em dia? Que nota você dá para esse disco? Esse disco, eu acho que ele é um fanzine mesmo. Eu acho que é legal, porque ele é uma obra toda conceituada com essa questão de fanzine mesmo, como se fosse um grito aí né, como se fosse um jornalzinho, né? Então ele tem uma conceituação, é uma obra fechada, isso é legal, né? Hoje em dia não se vê muito mais assim, obra fechada, né? Com um conceito só, do começo ao fim. Eu gosto bastante desse disco, eu acho fantástico. Eu descobri coisas depois de novo, às vezes eu era um pouco novo, O Tempo Não Para, por exemplo. Eu acho a gravação desse disco, eu acho a gravação linda, absolutamente linda. Bem diferente da gravação do Cazuza. Mas eu só fui dar muito valor mesmo à letra, principalmente à letra que o Cazuza mandou, né, para a banda, muito tempo depois, quando eu era mais velho. Engraçado, eu estava ali no calor eu tinha 18 anos nessa altura. É uma letra muito bonita, né? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara, né? É linda essa letra e a música é belíssima. Essa música tem um solo de sax do Beto Saroldi. Acho que é esse o nome, Beto. Depois a gente confirma. Mas ele gravou a música toda tem sax e no final tem um solo espetacular. Ele gravou, então assim, a gente montou tudo, não sei o que, vai lá, primeiro take, né? Aí, quando acaba, ele grava o primeiro take. Normalmente a gente joga fora o primeiro take e faz de novo, etc. Tal, né? Mas assim que acabou o primeiro take, acabou a luz do estúdio. E não voltou mais. E ficou aquilo. E é espetacular. Depois, se vocês puderem ouvir, esse solo de sax é lindo, assim. E essa gravação é muito bonita mesmo. Do Tempo Não Para, do disco Fanzine. Acho que só por essa gravação e por essa música, eu dou nota 9, acho 8, 9. Não dou 10 porque é 10, enfim. 10 é só pra... sei lá. Então quer dizer que o primeiro take de Tempo Não Para da banda inteira já foi pro disco? Do sax. Não, do sax. Porque aí a gente grava cobrindo, né? Grava primeiro bateria e baixo, aí depois refaz baixo, depois coloca as guitarras, vai cobrindo, né? Mas a parte fundamental, que era do sax, que tinha um solo, etc. Ele só, coitado, só pôde fazer um take e foi espetacular. Ele realmente está de parabéns. Ele deu um show. Pois é. Aí eu saio do Hanoi. Sim. Por quê? Tem um amigo meu chamado Jong, é o João Guilherme. Ele é um puta batera, tocou com todo mundo aí. E tem uma carreira solo dele. O Jong, eu encontro com ele, ou ele me liga, e ele fala assim, cara, eu encontrei o Leone e o Jorge Chay numa festa ontem, e eles falaram que eles estão trocando de baterista. E perguntaram se eu conhecia alguém, etc. E eu falei de você, eu falei, porra, espetacular, bacana. Por que eu quis sair do Hanoi, assim? Enfim, eu não quis sair do Hanoi para ir para qualquer lugar, não é isso. É que eu já conhecia o Heróis, né? Conhecia o Leone e o trabalho. E eu acho que tinha mais a ver comigo, para falar a verdade. Assim. Tanto que a interação com as pessoas, né, do Heróis foi mais natural para mim, assim, foi mais rápida e mais natural.
Inclusive, o Leone é um cara que eu fiquei muito amigo dele, assim, eu andava. Fora o orgulho que eu tinha, porque nessa época eu entrei no Heróis com 21 anos, né? E aí ele tinha 30, né? Então ele era um herói para mim, né? Assim, ele era um cara incrível, né? Bacana. E um cara muito inteligente, né? A gente tinha uma formação parecida, assim, né? Nascemos no mesmo bairro, no mesmo, sabe assim, uma coisa. Então a gente tinha tanto que muito diferente do Hanoi. Eu fui fazer um teste, entre aspas, não era teste, mas assim, pô, legal, vamos tocar então para ver se a gente tem afinidade. Mas durou 5 minutos, assim, tipo, acabou. Tamo juntos, você é do Heróis e era um trio, né? Era muito bacana. Era eu, Leone e o Jorge Chay. E eu gostei mais, assim, do Heróis. Assim. Foi uma banda que eu tinha tinha mais a ver comigo, né? E era uma banda que na época era mais famosa, vamos dizer assim, né? Tinha aquela, né? Vocês lembram dessa? Não fala nada, deixa tudo assim. Eu não me importo se nós não somos bem assim. As minhas mentiras, e assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia se completam e nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recrimei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Então essa música era um grande sucesso já, né? Quando eu entrei. E aí a gente grava um disco novo, foi um disco até mais, que foi o Heróis 3, era um disco mais pesado. Eu era um baterista muito pesado, assim, muito de rock pancada. Eu sentava mamona, né? Era Cabeludão, né? Eu aprendi a tocar com o John Bonham, né? Foi o meu primeiro professor, depois o Ian Pace, do Deep Purple. Os bateristas que me influenciaram, assim, foi primeiro o John Bonham, tanto que a questão de rotação, aquelas viradas, eu peguei dele, assim, logo no começo. Ian Pace, do Deep Purple, que era um baterista muito técnico, um rufo belíssimo, puta baterista, e de rock também, né? Depois veio o Stuart Copeland no Police, porque ele tocava totalmente diferente de tudo, ele sentava porrada, tinha muito copo, assim, ele me influenciou muito, o Stuart Copeland. Esse foi o terceiro, depois teve o Newport, do Rush, mas eu confesso que eu nem gosto tanto, assim, porque ele parece um matemático tocando, assim, ele é todo... Ele era meio louco, assim, eu acho que ele era meio fora da cachola mesmo, e por isso ele tocava daquela forma, mas me influenciou bastante, eu não posso negar. E aí, no final, eu conheci um cara chamado Simon Phillips, ele hoje é do Toto, mas ele era músico de estúdio, tocava com Mick Jagger, tocava com um monte de gente. Ele me influenciou demais, também, um puta baterista. E ele usava bateria muito parecida com a minha, Tama, eu usava Tama, tinha 4 tambores, tinha 4 octobans, é uma bateria gigantesca. E todo mundo reclamava, obviamente, né, porque viajar com uma bateria desse tamanho é caro, né? Mas eu não abria a mão, eu falava, não, eu vou levar a bateria inteira, 4 tontões na frente, 2 surdos, 4 octobans do lado de cá, e uma porrada de prato, enfim, puta. E todos
todo show, para desespero da plateia, tinha solo de bateria de 10 minutos, assim, mas era a minha formação, era Led Zeppelin, Deep Purple, Rush, enfim, era solo, então, então tinha solos, todo show. Mas o Heróis foi muito bacana, e esse disco, o Heróis 3, era mais pesado, era já a intenção deles fazer um disco mais pesadão. A gente tocava também exagerado, porque é do Leone e do Cazuza. O Leone fez junto com o Cazuza. Assim, montando o Heróis, ele fez essa música. Não é realmente do Heróis, mas é do Leone. Enfim. Então a gente tocava no show, era legal, né? Amor da minha vida, aqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada. Enfim, tocávamos essa no show. E aí tinha... Esse disco tem músicas muito bonitas, assim. Essa aqui fez bastante sucesso, que é... O vento sopra noite sobre mim. Eu sinto tanto frio, mas eu sei. Melhor ficar assim, melhor não ter alguém pra ir embora, pra esquecer. Então você trouxe pro lado quente doce. Então você trouxe o que eu queria ter. Depois de tanto tempo eu durmo em paz. Eu já não tenho pra esquecer. Todo momento bom me faz lembrar. Cada sorriso seu me faz viver o que eu sempre quis viver. Lembra dessa? O que eu sempre quis. Sim, foi demais. Demais. Nossa, também. É desse disco do Heróis 3. Tem Sinal dos Tempos, é linda, né? Eu vou falar sobre tristeza dessa canção. Tristeza por trás do riso que a gente sente sem ter razão. Em algum lugar derrama óleo no meu coração. E alguém mais sente. É tão normal, é o sinal dos tempos. Sinal dos tempos em nós. Eu vou lembrar dessa esperança de pequenas mãos que a gente passa diante, de geração para geração. Os sonhos incomodam tanto o meu coração. Viver sem sonhos é tão normal, é o sinal dos tempos. Tento não notar, mas o motivo da dor que eu sinto é a culpa que eu divido por todos nós. É o sinal dos tempos. Tento não lembrar de um sonho antigo, mas não consigo. E a dor que agora eu sinto no fim é só o sinal dos tempos em nós. Aí continua. Mas essa música é linda. Sinal dos tempos em nós. Sim, Grande Leone, ele é um compositor espetacular, né? Ele vinha, eu até botei aqui na minha listinha aqui, ele vinha do de Abelha, né? Mas ele tinha composto aquelas músicas junto com a Paulinha lá, com a Paula toda, né? Então,
É um hitmaker assim incrível. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém diz. Tem um monte, né? O cara fez um monte de sucessos. Estou vendo aqui o Léo Jaime. Teve um episódio no Heróis da Resistência muito interessante. A gente jogava futebol lá no Rio, lá na quadra do Chico Buarque. O Chico Buarque tinha, mas não sei como é que é hoje em dia, enfim, já não estou lá no Rio há décadas agora. E aí tinham times, e aí a gente montou um time de rock. Era eu, Leone, Léo Jaime, não sei mais quem, enfim. E a gente jogava lá. E num determinado jogo, o Leone quebra a perna. Quebrou de uma forma tão estúpida, na verdade. Ele pisou num buraco e puf, quebrou a perna. Enfim, o ponto é que ele quebrou a perna. Volto eu dessa quadra que era lá na Barra, depois da Barra, com a perna quebrada. E nós tínhamos um monte de show para fazer. E aí a gente veio falando, cara, o que a gente vai fazer? Desmarcar, né? Um monte de show, de excursão, é complicado. Aí vem essa ideia absurda, que é chamar o Léo Jaime para substituir o Leone no Heróis da Resistência. Mas a ideia absurda, como o Léo Jaime é uma figuraça maravilhosa, ele topou na hora, ele falou, vamos fazer. E aí nós fizemos um Heróis da Resistência em que o cantor era o Léo Jaime. E fizemos vários shows. E aí foi muito divertido porque a gente cantou, obviamente, algumas músicas do Léo Jaime também, né? E tem músicas do Léo Jaime com o Leone, como por exemplo, essa aqui, que é Mensagem de Amor. Né? Eu acho que é dos dois. Posso estar enganado, mas acho que é dos dois. Mas a gente tocou Rock Estrela. Quem sou eu? E quem é você nessa história? Eu não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tem a vida no mundo a passeio. De onde se vem, pra onde se vai. Mas foi divertidíssimo fazer esses shows, assim, eu adorei. Mas é um episódio interessante. Fizemos uma excursãozinha aí de, sei lá, quantos shows, 5, 6 shows, com o Heróis da Resistência, com o Léo Jaime como cantor do Herói. Olha só, muito bacana. E as gravações do Heróis 3, como é que foi? Demorou muito? Foi nas Nuvens, que era o estúdio, né, mais bacana do Rio, com o Ricardo Garcia como o produtor. E tinha uma tutela, porque o Heróis era muito filhote do Liminha, do grande produtor Liminha. Mas para esse disco, ele inclusive produziu o anterior. Mas para esse disco, ele tinha assumido, eu acho que a direção artística da Warner, não me lembro se era Warner, enfim, da gravadora do Heróis. E não ia conseguir, etc. Mas foi muito legal porque a gente fez com o Ricardo Garcia e o Liminha dando a tutela dele, né? Então ele ia, ouvia e falava algumas coisas e tal. Mas foi espetacular a gravação, foi maravilhoso. Assim, a gente gravou nas Nuvens durante muitas semanas. Assim, gravamos com calma, com toda. A gravadora deu um puta suporte, não sei como é que é hoje em dia, mas a gente comprou instrumentos, eu comprei bateria, comprei um monte de coisa para gravar. E foi um super disco bacana, assim, um disco mais pesado, mais live, né? Assim, batera, mesmo tocando, a gente, né? Muita guitarra, né? O Chay fez um trabalho incrível de guitarra nesse disco. Inclusive esse Sinal dos Tempos é uma música que eu acho, tem um solo de guitarra nessa música que eu acho assim uma pérola, assim, uma maravilha. Vale a pena ouvir só para ouvir o solo dele. O Jorge Chay, ele era muito estudioso, assim, mas ele trabalhava muito em casa, sabe? Então ele construía os solos. Chegava no estúdio já muito pronto, com aquele trabalho construído. Eu já era mais rock and roll. Contava 1, 2, 3, 4 e metia pancada na bateria.
Mas foi maravilhoso gravar o Heróis 3. Foi um disco. E um disco luxuoso. O Heróis tinha uma coisa mais sofisticada, né? Vamos dizer assim. Não comparando com o Hanoi, mas o Hanoi era mais sangue, sabe? Assim, uma banda mais. O Heróis tinha uma. Era outra coisa, era uma coisa mais sofisticada. Mas, né, tinha uma. Por exemplo, vinha de uma produção do Liminha, que realmente o Liminha para mim é um gênio, assim, absoluto. E eu pouco trabalhei com o Liminha, para falar a verdade, porque nesse disco Heróis 3 ele fez uma direção artística, né? Mas quase não. Foi pouco. E é muito engraçado porque eu tinha uma enorme admiração. E a primeira conversa que a gente teve, ele ouviu as músicas que já estavam gravadas, e aí ele começou a comentar a bateria. E todos os comentários que ele fez, eu era completamente contra. Então foi um horror. Tipo assim, ele falava, cara... Eu tipo tive uns assim, bateristas aqui na minha live, tem muito baterista também que discordava do Liminha. Tem muita gente que já falou isso. não, o Liminha é um caso à parte, ele realmente é um cara difícil, mas, cara, quando ele mete o dedo, fica espetacular, a verdade é essa, ninguém pode negar isso. Mas ele falava umas coisas que são muito ao contrário na cabeça de um baterista. Então, por exemplo, quando você vai para um refrão, você abre no prato, né? Você abre no ride, né? Né? Você faz mais lá, copão, refrão, né? Ele falava, não, refrão você vem do contratempo. Cara, mas sim, é o contrário, né? Na parte A, que o cara tá cantando, a gente tá no hi-hat lá, no contratempo. E aí vai pro refrão, você abre nos pratos, né? Etc. Ele falava para fazer o contrário, por exemplo. Então, essa foi a minha experiência com ele falando para eu fazer tudo ao contrário do que é o de praxe, assim, o comum para um baterista. Mas ele gostava de mim como baterista. Ele depois me indicou para vários trabalhos. Assim, ele falava, não, chama o Galho, chama o batera do Heróis. Eu me tornei um baterista bastante conhecido, assim, as pessoas gostavam. Eu era um bom baterista. Sim, pois é. Com a minha... Não, mas Sendo tem bastante... que, dá pra entender, né? Porque o Liminha veio dos Mutantes. O Mutantes é uma coisa totalmente doida de som, né? Então dá pra entender esse lado dele, né? Mas como é que foi a pausa do Heróis ali em 93? Deu uma pausa, né? Na verdade acabou a banda. Não, acabou. Sim, foi sim. 93? Acho que foi em 93. Foi em 93. Bom, quando acabou a banda, acabou a banda. O Leone um dia chegou para mim e falou, olha, eu vou fazer uma carreira solo. Eu falei, puta que pariu, mas tudo bem. Vai com Deus, assim. Ele tem todo o direito, né? Ele era o compositor da maioria das músicas. Mas, a bem da verdade, não foi tão dramático assim, porque eu já estava também em outra profissão, em outra coisa. Nessa época, eu tinha conhecido uma menina, a gente se casou, uma atriz chamada Maria Mariana. E ela tinha um diário que chamava Confissões de Adolescente. E aí a gente resolveu investir nessa história. Virou uma peça de teatro, ela fez com o pai dela, e virou um sucesso enorme, Confissões de Adolescente. Aí a gente, aí nessa parte que eu entrei, eu ajudei a fazer o seriado, né? A gente foi com o Daniel Filho, que dirigiu o seriado Confissões de Adolescente. E aí eu e ela, a gente escreveu os episódios, a gente foi roteirista, né? Com a direção do Euclides Marinho lá. E então eu já estava vivendo essa história. Na verdade, foi nessa época que eu conheci a fama. Sabe fama, de você sair nas revistas, de você estar no Jô Soares, né, nos programas de televisão, né? Com essa coisa do casal jovem, que chamavam o casal símbolo da geração 90. Então, a gente estava na Ilha de Caras, todo mês quase, fazendo... Então, assim, eu estava muito nisso já, né? Nessa parte de dramaturgia. A gente lançou um livro, nem era uma coisa genial, mas o livro vendeu pra caramba, foi um super best-seller. A gente escrevia uma coluna na Contigo, que era a coluna mais lida da Contigo na época, era super bacana. A gente recebia um saco de cartas assim, de fãs todo mês. Então, quando o Leone falou, olha, eu vou fazer carreira solo, eu também falei, tá bom, eu já estou aqui fazendo isso, eu vou continuar.
foi isso. E aí eu continuei por vários anos nessa coisa da fama, de estar na Ilha de Caras. Eu era jovem ainda e eu gostava, achava bastante interessante. Quem não gosta da fama? Acho que é óbvio que é interessante. Mas depois teve assim, a fama desapareceu de mim de uma forma muito repentina, me doeu um pouco. Mas serviu como aprendizado incrível também. E aí, quando acaba esse casamento, aí acaba essa parte de fama, de não sei o quê, desse casal, né? Desse casal Ilha de Caras. Mas é na época que chega a internet no Brasil. 1995, por aí, 96. E em 1996 eu montei minha primeira empresa de internet, quando estava assim no comecinho, internet. Tanto que a gente montou, a Marta Bevilacqua, que é minha esposa hoje em dia, e o Michel Lente, a gente montou o que é considerado uma das primeiríssimas agências digitais do país. E foi vendida, até no final, foi vendida para a OG, virou a OG Interactive no Brasil. Então a vida foi continuando, assim, com outros sucessos, com outras... E a internet absolutamente me fascinou, essa transformação. Assim, para quem viveu lá em 96, sabe o tamanho da transformação que a gente... E não existia nada disso, né? A gente era impossível fazer isso que a gente está fazendo agora. Não existia nada, né? Cara, eu peguei computador no DOS, então não tinha nem Windows. Né? Então foi uma transformação que, assim, eu sou aquariano, para mim eu acho tudo lento pra caramba. Então, quando a gente montou a 10 minutos, essa agência se chamava 10 minutos. E eu montei essa agência com essas duas pessoas, a Marta e o Michel, a gente montou, eu montei da mesma forma que eu montava minhas bandas, numa garagem, com amigos e sem nenhum dinheiro. Era igualzinho montar uma banda de rock. Montamos numa garagem lá no Rio, essa agência, e era nós três, um computador e uma linha de telefone. Essa era a agência. E, cara, a gente fez o primeiro site do Ronaldo Fenômeno, por exemplo, e do Romário também. E o site do Ronaldo, quando a gente fez, saiu no Jornal Nacional, e foi uma das primeiras vezes que o Jornal Nacional falou de internet. É um recorte histórico, assim, inclusive. Foi 1 minuto e tal de matéria falando: o Ronaldinho, o Fenômeno, está lançando seu website, não sei o quê, e com as telas do site, sabe? E eu me lembro que para fechar esse contrato, e eu era a pessoa mais de negócios, de business, de fazer comercial, eu liguei era o Romário e o Ronaldo. Então eu liguei para os empresários, eu liguei para um empresário primeiro, eu não me lembro qual, se era o Luizinho, que era do Romário, ou se era o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita, que eram do Ronaldo. Eu acho que eu liguei para o... eu liguei primeiro para o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita do Ronaldo e falei: olha, eu já fechei com o Romário. Mentira, não tinha fechado nada. Aí o Alexandre Martins, tudo, né? Ele falou: vem para cá agora. E aí, antes de ir, eu falei: tô indo para ele. E antes de ir, eu liguei para o Luizinho. Falei: olha, eu fechei com o Ronaldo. E ele falou: então eu vou fechar também, vou querer um website. Porque naquela época ninguém tinha site, tá? Era uma coisa... Eu cheguei a escutar várias vezes de clientes, algumas vezes um cliente virar para mim e falar: vem cá, mas eu não preciso de site, eu já tenho fax. Eu falava: fax, enfim. E aí eu tinha que convencer o cara, a empresa, que ele precisava de um site. E aí quando eu convencia finalmente, o cara falava: tá bom, vamos fazer, faz a porra do site. Aí eu falava: olha, mas tem um custo. Aí ele falava: você tá maluco? Eu ainda vou ter que pagar por essa porcaria de fazer site. Mas enfim, aí fui lá pro escritório do Alexandre Martins, e aí ele falou: quero o meu site agora. Eu falei: então tá fechado. Ele perguntou: quanto é que é? Eu me lembro que eu chutei qualquer valor na época. Eu falei assim: 12 mil reais. Acho que era real, eu não lembro. 12 mil. Ele falou assim: fulano, tem 12 mil aí, traz pra cá. Eu saí de lá com um cheque, sem contrato, sem nada. Assim. A gente ainda era garoto, né? Quando a gente montou a 10 minutos, era jovem ainda.
Mas tem muita história. Então, assim, a minha vida é isso. Foi várias profissões, inclusive a música. Depois veio a dramaturgia, né? A questão do cinema e televisão, né? Confissões, etc. E depois vem essa parte do digital, né? Do qual eu fui pioneiro. Meio que não sem querer, mas hoje faço palestra nesse sentido, de ter construído junto com Tinha uma turma na época que construiu essa internet, né? Vamos dizer, não tinha nada. A gente tinha que bolar tudo, como é que ia ser, tudo. Por exemplo, um contrato de internet, não existia padrão, a gente bolava, enfim. A gente construiu esse mercado digital. Mas depois do Heróis, você teve outra banda? Eu tinha uma banda que foi uma banda incrível, que chamava Real Sound Machine, que era uma brincadeira com Miami Sound Machine. Foi uma primeira banda cover dos anos 70 do Brasil. Uma das primeiras, é difícil dizer o primeiro, né? E aí a gente tocava aquela Abra Suas Asas. E tem uma história muito legal, assim, dessa banda. E essa banda fazia muito sucesso. E a gente gravou um disco. Era cover, mas a gente gravou um disco com a produção do Memê, que é um produtor, enfim, um cara conhecidão. E o disco era todo diferente. Tem uma história bem incrível dessa banda, que na época eu tinha uma namorada chamada Mora Malt, né, ela é diretora da Globo hoje em dia, enfim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. E ela é uma menina, né, assim. E aí ela veio para mim um dia e falou assim, olha, por que você não toca essa música aqui? Porque o pai dela é o Jorge Maltner, né, que é uma figura incrível, muito inteligente. Então eles trouxeram uma música que ninguém conhecia, mas ninguém conhecia. E era uma música estranha do Tim Maia, que era não quero dinheiro, eu só quero amor, só quero amor, quero amor. Cara, ninguém conhecia essa música. Aí eu fui levá-la para a banda, e olha que a banda lá, o Gustavo Posse, né, são especialistas dos anos 70, eles não conheciam essa música, Não Quero Dinheiro. Ninguém conhecia. E a gente começou a cantar no show. E a coisa foi crescendo de tal forma que essa música, não só por nossa causa, é óbvio que não, porque daí outras pessoas começaram a tocar também, sabe como essas coisas de inconsciente coletivo, né? Um faz ali e um monte de gente começa a fazer também. Mas aí essa música aí estourou, né? Assim, hoje em dia todo mundo conhece, né? Não quero dinheiro, eu só quero amor, eu quero amor, eu quero amar. Não despenta, não era, né? Mas a coisa estourou de tal forma que a Veja quis tirar uma foto minha com o Tim Maia. Aí eu falei, tá bom, mas vocês já avisaram o Tim Maia, porque o Tim Maia era um dinossauro, né? Não é uma figura assim que você pode... reasonable, né? Que você pode chegar e conversar. O Tim Maia, vamos tirar uma foto. Ele era uma figura toda... difícil a figura. Desculpa, isso aqui tá caindo. Pronto. Vocês já falaram do Tim Maia? Aí o cara, o fotógrafo da Veja lá, ele falou, olha, não, mas ele está fazendo show esse fim de semana, você vai lá e a gente vai no camarim e vocês tiram a foto, porque você canta essa música que estourou de volta, né, que ficou conhecida, etc. Tal. Vai ser muito bacana. Eu falei, tá bom. Aí fui lá pro show do Tim Maia. E aí, no camarim, depois do show, eu entrei lá, não sei o que, o Tim Maia tava lá, aquela figura meio dinossauro, cara. E o fotógrafo vira para mim e fala, olha, eu acho que o Tavinho Paz estava, se eu não me engano, o Tavinho Paz estava nesse camarim e ajudou de alguma forma. Eles vieram falar comigo, ó, o negócio é o seguinte, Tim Maia não vai tirar foto nenhuma, mas você vai fazer o seguinte, eu vou distrair o Tim Maia e você vai e abraça ele e nessa hora eu tiro a foto. Eu falei, porra, cara, que situação horrível, cara. A foto pode sair, né? Mas o que vem depois, né?
só pode ser assim, não tem outro jeito. Eu falei, bom, tá bom, eu tô afim de saia, da minha foto, na Veja, super bacana, né? Então fui lá, cheguei pertinho. Então eu tinha, assim, acho que era o Tavinho que ia distrair. Eu tinha lá, eu cheguei na sala, eu abraço ele. E eu tinha o cabelo compridão. Eu sempre tive cabelo comprido, né? Era até assim, bem grandão, até o meio das costas aqui, né? Então na hora que ele, o bichão, né? Ele tava meio sem camisa, uma coisa dessa, todo suado, mas isso é detalhes da foto. Na hora que eu abracei ele, o meu cabelo cai em cima do rosto dele e ele faz, que porra é essa, meu irmão? Porra, mas o cara tirou a foto e saiu a foto na Veja. E ele fez assim, não, desculpa, pô, foi engano, eu achei que era outra pessoa. Mas enfim, eu paguei esse bico, abracei ele e saiu a foto do... O importante é que teve a foto, né? Não quero dinheiro, mas tem essa história. Então você perguntou sobre banda, tinha essa outra banda que era o Real Sound Machine, que foi um sucesso enorme no Rio. A gente fazia todo fim de semana no Mistura Fina da Lagoa, que era um lugar muito bacana. Tô vendo o Serginho Vulcani está aqui, olha, um beijo para você. Puta guitarrista maravilhoso. Grande Serginho Vulcani. Aqui, olha. Inclusive, tá aí. Ontem o Marcelinho da Costa estava aqui, eu estava fazendo uma live com ele, ele te mandou um abraço. Puta baterista, maravilhoso. Exatamente. Um show lá. Ele entrou, quando eu saí, ele entrou. E aí ele fez uma carreira maravilhosa lá. Parabéns. Ele é um puta baterista. É um puta músico, na verdade. Sim, exatamente. Mas e depois dessa foto? Você foi expulso do camarim? O que aconteceu? Não. Eu sou uma pessoa simpática, né? Então eu falei, não, parabéns, Timar, parabéns. Sei lá, qualquer coisa ele se distraiu com outra coisa e pronto. Mas ele é engraçado que eles vieram conversar comigo, o fotógrafo, e acho que era o Tavinho, se eu não me engano. Eles vieram falar comigo, mas é engraçado que eles vieram me falar assim, olha, o Galho, o negócio é o seguinte, o Tim Maia, ele é um dinossauro. Então não adianta você ir lá e falar, Tim, eu queria tirar uma foto com você para a revista Veja, porque ele é todo... Então você vai ter que agarrar ele e aí nessa hora a gente tira a foto rápido. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou distrair ele, o Tavinho falando, eu vou falar uma coisa bastante assim, interessante para ele, eu vou distrair, nessa hora você agarra ele, Tim, deixa eu te dar um abraço, vira para a foto. E deu certo, pior é isso, apesar de que ele fez assim, pô, esse cabelo, o que é isso, cara? Porra! Não, ficou muito sutil, né? Muito... Exatamente. Um dinossaurão mesmo. Enfim. Pois é, grande Tim Maia, né? A nossa última pergunta aqui é um pouco difícil, mas Fanzine ou Heróis 3? Ah, cara, assim, é o que eu falei, assim, o Heróis, ele tinha mais a ver comigo. Por isso que, enfim, eu saí do Hanoi e fui pro Heróis, né? É um movimento que não se faz, assim, né? Não tem por que fazer uma coisa dessa se não tiver um motivo, né? As duas bandas eram incríveis, famosas, etc. É que eu tinha uma afinidade pessoal maior com as pessoas, com o Leone e com o John Shire, assim, com o estilo da banda, com o estilo deles. Então, assim, por isso, eu tenho que dizer que o Heróis foi o lugar que eu fui, né? O que eu queria estar, né? Então, eu gostei muito. E, assim, o Heróis vinha de discos diferentes, assim, muito... às vezes muito eletrônica, etc. E eu era um baterista muito rock, muito Led Zeppelin. E eles queriam fazer um disco mais rock. Também por isso que eu tinha a ver, etc. Né? Então, assim, eu entrei numa banda que eu tinha mais afinidade, mas com os que queriam um estilo meu, né? Que queria que eu imprimisse o meu estilo. Então, assim, foi mais tranquilo, foi mais fácil, né? Assim, as músicas não tinha dificuldade nenhuma, eram músicas do meu estilo, né? De rock, mais pesado, mais...
Então, por causa disso, sim, foi mais legal fazer o Eram as Três. O Hanoi, o Hanoi eu era muito novo, né? Eu tinha 17, como eu falei, 17 anos, né? No meio da turma da pesada ali, né? Arnaldo Brandão, uma turma já velha de guerra, né? Então eu tinha muita insegurança, né? Eu ficava muito inseguro ali no meio. Por muito tempo, até aí o Afonsinho saiu, e aí eu chamei, né? Eu que tomei a frente disso, de chamar o Serginho, o Vulcanes, o Ricardo Bacelar. Nesse momento, tudo bem, eu fiquei mais tranquilo na banda, mas até esse momento, que foi a metade, foram 3 anos no Hanoi, mais ou menos. Até a metade foi muito angustiante para mim. Eu vivia angustiado. O Arnaldo não era um cara fácil. Eu tenho o maior carinho por ele, o maior agradecimento, sem dúvida nenhuma. E como eu falei a história na primeira vez que eu toquei com ele, que eu tive vontade de chorar. Assim, eu nunca tinha sentido aquilo. Um músico me levar da forma como ele levou no baixo, né? Ele praticamente tocava a bateria no baixo. E eu ia, cara, me carregava, assim. Foi uma emoção que eu nunca tinha sentido. E eu era um bom baterista, então, assim, eu tocava com gente boa, mas o Arnaldo era fenomenal, né? Então, mas ele não era, apesar de todo esse agradecimento, ele não era um cara muito fácil. E ele não foi muito fácil comigo, porque ele queria um baterista famosíssimo e entrou o Gali, que era um garoto de 17 anos, que não era famoso, né, nada, né? Eu me agarrei ali porque eu queria ser alguém, queria ter um nome, queria ter, né? Mas não é bem o que ele queria no início. No início. Depois a gente ficou muito amigo, ficou legal. Mas durante 1 ano e meio, ele pegou pesado. E no começo, ele estava muito inseguro, cara. E eu me lembro dele, uma vez ele gritou no show, no microfone, no meio da música, ele gritou: olha o andamento, baterista! Quer dizer, eu virei um baterista, né? Assim, e eu sou um cara. Eu quase que eu levantei, quase que dá merda, porque eu não sou baterista, entendeu? Vai se fuder. Então, assim, Pois é, sim. foi difícil. Eu acho que ele queria alguém mais, queria um Paulinho Black. Eu me lembro que o Paulinho Black fez teste, é um baterista famoso, né? E chegou a entrar. Mas aí aconteceu alguma coisa que o Paulinho Black não ficou durante um mês, uma coisa dessa. Então continuaram os testes. Então ele queria uma outra coisa e eu era muito jovem, muito inseguro. Mas, pô, foi maravilhoso, né? Assim, eu me agarrei. Eu me lembro, minha mãe está aqui, na Roxana, tava aí. Eu me lembro, mas eu estou confidenciando, agora eu estou fazendo análise com vocês, tá? Até porque minha mãe é psicanalista, eu fiz análise a vida inteira, enfim. Então estou... Porra, baixou o Tim Maia no O Brandão, Vulcanes falou Serginho. aqui, ó. O Vulcanes Mas falou o que que eu ia baixou o falar é o time seguinte, do então Brandão. eu ficava muito nervoso nesse início todo. E eu tinha, às vezes, eu ficava muito angustiado. Eu era um garoto, né? E eu me lembro de ligar para minha mãe de um aeroporto, algum aeroporto, não sei de onde, da Bahia, assim, algum aeroporto, e falar: mãe, tá foda para mim, assim, não tô aguentando, né? O Arnaldo tá pegando no meu pé, gritou para a plateia: olha o andamento, o baterista, né? Assim. Então eu tinha um misto de raiva e de... Eu ficava, tava ruim. E a minha mãe falou para mim assim: pô, filho, mas você não precisa disso, filho. Vai embora, vem para cá, vem para casa. E aí eu pensei comigo: pô, isso é uma coisa que a mãe fala. Porque eu preciso disso, eu quero muito, né? Eu sou um vicioso, eu vou agarrar essa porra aqui até... Enfim, mas só contando esses casos. Me agarrei. E aí, quando 1 ano e meio depois, o Afonsinho sai, e aí eu monto a banda, né? Então eu fico meio... Aí fica eu e Arnaldo, ficamos em paz, e aí a gente monta junto aí a banda de novo, e fazemos mais aí 1 ano e meio de excursão e de discos, né? Do fanzine, etc. Aí fica tudo melhor. Sim, mas... Pois é, então só para passar a agenda aqui amanhã, amanhã às 7 horas, Ricardo Bacelar vai estar aqui conversando comigo. Ah,
Pede para ele mostrar o estúdio daqui. Porque o meu estúdio aqui ele é muito humilde, viu? Ele tem aqui, tem... Ah, o Ricardo, olha, aqui tem um pouquinho do teclado. Mas amanhã, aí tem teclado, a gente faz uns shows aqui. Eu comprei um sistema de... Aí tem mesa, né? Tem uma mesa bacana. Assim. Mas pede para o Ricardo mostrar o estúdio dele. Aí, cara, o estúdio dele é inacreditável. Beleza, então, vou pedir para ele mostrar. Mas, o Gali, foi muito bom aí nossa live. Eu agradeço por ter aceito o convite. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Cara, um beijo. Obrigado. Obrigadíssimo por esse papo. Foi maravilhoso. Eu vou encerrar o seguinte. Eu vou ali para a bateria, vou tocar e aí você encerra aí no meio. Mas só para vocês verem a minha bateria que é muito bacana. Eu quero mostrar. Beleza. Vamos lá. Beijo para todo mundo que estava aqui. Beijo foi um puta prazer mesmo. Agora eu vou tocar a lá de Omborra, hein? E aí dá aí uns segundos e derruba o negócio. Vê se dá para ouvir. Beleza, vai lá. Solo de bateria do Gali.